época de premiação do Oscar sempre nos faz pesquisar um pouco sobre os filmes. Então eu pesquisei e busquei todos os filmes de guerra ganhadores do Oscar. Confira a nossa lista. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de filmes de guerra ganhadores do Oscar. Só tem filmaço. Mas antes de conferir essa lista, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Diga para nós qual é o seu preferido desta lista. Nem sempre o Oscar é sinônimo de que o filme é bom. Eu pessoalmente não gosto de alguns filmes que ganharam o Oscar ou acho que outros foram injustiçados. Mas todos os filmes de guerra vencedores do Oscar com certeza mereceram a estatueta. Lutaram muito para isso. Guerra é o inferno, a menos, é claro, que seja a temporada do Oscar. Então, filmes de guerra como O Resgate do Soldado Ryan são incríveis. Nos mais de 90 anos de história do Oscar, 16 filmes de guerra ganharam a estatueta de melhor filme. Se você comparar com outros gêneros, por exemplo, musicais foram 10, comédia 7, westerns 4, ficção científica apenas 1. E com isso você pode ver claramente que a Academia de Hollywood adora um bom filme de guerra. E eu não sou diferente, penso que você também não. Entre meus filmes favoritos estão Apocalipse Now, A Cruz de Ferro, O Barco Inferno no Mar e muitos outros bons filmes de guerra. Como diria o personagem de Robert Duvall em Apocalipse Now, devo amar o cheiro de napalm pela manhã. Isso tem cheiro de Oscar. Mas, dito isso, quais foram os 16 filmes de guerra que, ao longo da história da Academia de Hollywood, venceram a estatueta de melhor filme? Vamos conferir. Comecemos pelo Oscar de 1946, logo após a guerra, quando o filme Os Melhores Anos de Nossas Vidas levou a estatueta. O filme, dirigido por William Wyler, conta a história de 3 veteranos retornando da Segunda Guerra Mundial e sofrendo as consequências psicológicas da guerra. E a sutileza com que o filme aborda o tema o torna uma obra-prima. Temos a sensação que esses são homens transformados e eles estão lutando para entender que a mudança foi neles e não no mundo. É um filme poderoso e dramático. Mas antes disso, em 1942, o filme A Rosa da Esperança, dirigido por William Wyler, o mesmo do filme que eu acabei de citar, Os Melhores Anos das Nossas Vidas, venceu a estatueta de melhor filme, em mais um drama de guerra romântico, sobre uma dona de casa britânica que cuida da sua casa enquanto os homens da sua vida vão para a guerra. Mas a guerra chega à sua porta. E ela lida com isso com muita bravura. Os dramas de guerra sempre se deram bem no Oscar. O Paciente Inglês, por exemplo, venceu a estatueta em 1996. O filme foi dirigido por Anthony Minghella e é estrelado por Ralph Fiennes, Juliette Binoche e William Dafoe. E conta a história de um cartógrafo desfigurado por uma ferida de guerra e a enfermeira que cuida dele. O filme vai e volta no tempo, abordando fatos anteriores e durante a Segunda Guerra Mundial. É um bom filme de guerra, com uma bela fotografia, e na cerimônia de 1997 acabou levando a estatueta de melhor filme, vencendo favoritos como Fargo. É outubro de 1944, na Itália devastada pela guerra. Uma enfermeira canadense, Hannah, trabalha numa unidade médica móvel e está desiludida da vida. Por causa da dificuldade de viajar e dos perigos, especialmente naquela paisagem ainda repleta de minas, Hannah se voluntaria para ficar em uma igreja e cuidar apenas de um paciente
que está com amnésia e está moribundo. Totalmente queimado e desfigurado, ela concorda em acompanhar esse paciente. Esse paciente sem memória tem uma história que aos poucos se revela. O que torna essa história do paciente inglês épica é o tempo que ela percorre e os lugares onde ela acontece. O filme deixa claro que o amor e a paixão verdadeiros, mesmo com consequências terríveis, podem fazer a vida valer a pena ou morrer. Se você é um romântico de coração e gosta de um filme sem finais felizes, você vai descobrir que Paciente Inglês é o seu filme. Dá para perceber que o Paciente Inglês é um drama pesado, mas você vai gostar. As paisagens são belas, os atores têm um ótimo desempenho e a história prende do começo ao fim. Promise me you'll come back for me. I promise. I'll come back for you. Outro drama de guerra, e dessa vez sobre a Guerra Civil Americana, que venceu a estatueta de melhor filme, é E o Vento Levou, de 1939. Dirigido por Victor Fleming, é um romance épico durante a Guerra Civil Americana e estrelado por um elenco que inclui Clark Gable e Vivian Leigh. A história se passa em Atlanta, mostrando os confederados durante a Guerra Civil. É um filme que ficou marcado na história do cinema, sempre colocado entre os 10 maiores de todos os tempos. Outro filme de guerra marcado na história do cinema, mas muito mais pela polêmica, especialmente na entrega do Oscar, é Patton, de 1970, dirigido por Franklin Schaffner, que também venceu o prêmio de melhor diretor, e estrelado por George C. Scott, que venceu como melhor ator, mas não foi buscar o prêmio. Patton é um filme biográfico sobre o famoso general George Patton. E o George C. Scott está muito bem no papel, com destaque pela cena da abertura com o discurso à frente da bandeira americana, e com muitas cenas de batalha. Na entrega do Oscar em 1971, ele venceu um outro filme de guerra, que muitos consideram melhor, MASH, sobre a Guerra da Coreia. O filme Coração Valente, de 1995, levou o Oscar de melhor filme em 1996, com uma história muito violenta e mostra a luta dos escoceses pela sua independência no século XIV, liderados pelo mitológico William Wallace, interpretado por Mel Gibson. O filme acabou levando o Oscar. E na premiação venceu favoritos como Apollo 13. Mas o primeiro filme a ganhar um Oscar e o primeiro filme de guerra a ganhar um Oscar, consequentemente, foi Asas, de 1927. E é o único filme mudo a ganhar um Oscar. Asas é sobre dois pilotos na Primeira Guerra Mundial que começam como rivais, mas acabam se tornando amigos, com resultados trágicos. A história é mostrada de uma maneira competente, as batalhas aéreas são bastante impressionantes, mesmo ainda hoje. Lembre-se que é um filme mudo. E há também uma história de amor envolvida no enredo. Asas vale a sessão. O Asas foi um filme revolucionário. Ele teve uma produção requintada, uma atuação já com o Gary Cooper, por exemplo, que faria muito sucesso nos anos 50, 60, e as câmeras utilizadas foram instaladas, por exemplo, no nariz dos aviões que realmente voaram durante as cenas de combate, ou seja, ali não tem absolutamente nenhum efeito digital como a gente tem hoje. Então o filme foi feito simulando mesmo uma guerra aérea, muito bacana. Um filme épico da Primeira Guerra Mundial que usa todas as abordagens clássicas de um filme de guerra e tem muitas cenas de batalha filmadas à excelência. É uma história que envolve uma rivalidade por uma garota, da luta pelo seu país e contra os alemães, e também de enfrentar a morte. Existem várias cenas que tornam a morte realmente horrível. Wings não é apenas o primeiro vencedor do Oscar de melhor filme. Também pode ser o melhor filme a ter esse título, segundo alguns críticos. As batalhas aéreas nesse filme nunca foram superadas em lugar nenhum. E isso envolve qualquer coisa como alienígenas, jatos de combate ou uma galáxia muito, muito distante.
Obviamente, sem o áudio para acentuar a história, o filme teria que ser filmado com essa ousadia, teria que ser produzido com essa ousadia e virou uma obra imortal. Combat in World War I. Wings, the last great silent film. Em 1986, chegou mais um filme de guerra aos cinemas e acabou levando o Oscar de melhor filme em 1987. Foi o filme de Oliver Stone no Vietnã, chamado Platoon, estrelado por Charlie Sheen, William Dafoe e outros atores conhecidos. O filme fala da guerra em si, mas também sobre os homens que a lutam, e se foi certo ou errado. Em Platoon, Chris Taylor é um jovem americano ingênuo que desiste da faculdade e se voluntaria para lutar no Vietnã. Ao chegar ao Vietnã, ele descobre que sua presença não é essencial e é até considerado insignificante para os outros soldados, já que ele não lutou tanto quanto o resto deles e nunca sentiu os efeitos do combate. No seu destacamento, Chris tem dois oficiais, o mal-humorado e indestrutível sargento Robert Barnes e o mais agradável e cooperativo sargento Elias Grodin. Uma linha é traçada entre os dois sargentos e o pelotão se divide entre um e outro, principalmente após a matança que acontece durante a invasão a uma aldeia vietnamita. À medida em que a guerra continua, o próprio Chris se encaminha para um colapso psicológico, e aí vem a luta pela sobrevivência. Platoon é sobre uma guerra externa contra o inimigo e uma guerra interna dentro do próprio pelotão, da companhia dos soldados que dividem com ele as dificuldades daquela guerra. O diretor do filme, Oliver Stone, lutou realmente na Guerra do Vietnã, serviu no Vietnã e trouxe um pouco da sua experiência para a direção desse filme. Além disso, o roteiro é muito bom e a fotografia que captura aquela selva densa, úmida, as dificuldades de pequenas coisas como formigas durante o combate são observados. O filme foi muito elogiado por soldados que lutaram nessa guerra e com isso a sua veracidade é aumentada. Vale a pena assistir Platoon. A primeira mulher a levar o Oscar de melhor diretora foi Kathryn Bigelow, em um filme de guerra de 2009 chamado Guerra ao Terror, estrelado por Jeremy Renner e Anthony Mackie. O filme fala sobre os soldados especialistas em desativação de bombas na Guerra do Iraque. O filme captura toda a tensão dessa atividade extremamente perigosa durante as guerras e aprofunda o estudo dos seus personagens, o que nos prende do começo ao fim. Na entrega dos prêmios, Guerra ao Terror acabou vencendo favoritos como Avatar, Distrito 9 e até Bastardos Inglórios. Já David Lean ganhou o seu Oscar e o seu filme de 1957 também, A Ponte do Rio Kwai. A Ponte do Rio Kwai é estrelado por Alec Guinness, William Holden e Jack Hawkins, que são prisioneiros de guerra britânicos, e um ator japonês, Sessue Hayakawa, como o coronel que os está fazendo construir a ponte do mesmo nome sobre o rio Kwai. O filme levou o Oscar de melhor produção em 1958, ficando marcado na história do cinema por todas as suas qualidades, inclusive a música Chiclete. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra aliados em um campo de concentração japonês são obrigados a construir uma ponte para receber a ferrovia que liga a Birmânia ao Sião. O instinto deles é sabotar a ponte, mas sob a liderança do coronel Nicholson, eles são convencidos de que a ponte deve ser construída para ajudar o moral e o espírito. No início, os prisioneiros admiram Nicholson quando ele corajosamente suporta a tortura em vez de comprometer seus princípios. No entanto, logo eles percebem que é um monumento ao próprio Nicholson, bem como uma forma de colaboração com o inimigo. A história de A Ponte do Rio Kwai foi marcante. O seu sucesso imediato, a música Chiclete, e esse sucesso marcou a história do cinema. A Ponte do Rio Kwai é um filme superior da década de 1950. The Bridge on the River Kwai. Já o filme de 1953, A um Passo da Eternidade, dirigido por Fred Zinnemann e estrelado por Burt Lancaster, Montgomery Clift e Frank Sinatra,
Se trata de um filme ambientado no Havaí, logo antes de Pearl Harbor, em 1941, o que dá, durante a projeção da história, uma sensação trágica, pois você sabe o que vai acontecer. Os personagens vivem suas vidas, desilusões, amores, conflitos, enquanto que no horizonte você sente a tragédia. É um filme sobre ironia dramática e rumos que a vida inesperadamente nos leva. Já O Franco Atirador, de 1978, dirigido por Michael Cimino e estrelado por Robert De Niro, Christopher Walken e Meryl Streep, traz novamente o Vietnã às telas, e é um drama sobre metalúrgicos de Pittsburgh que vão para o Vietnã e voltam homens diferentes. Você deve ter ouvido já uma expressão de que a guerra é feita por longos períodos de tédio e pequenos, mas muito intensos períodos de explosões, medo e adrenalina. Este filme traz exatamente esse espírito, essa sensação durante a sua projeção, com uma cena famosa, a cena da roleta russa. Na entrega do Oscar em 1979, ficou com a estatueta de melhor filme, vencendo um outro filme de guerra sobre o retorno de veteranos após a guerra, chamado Coming Home. O filme começa mostrando a amizade entre Michael, Steven e Nick, 3 americanos que adoram caçar. Esses homens, no entanto, são alistados para ir ao Vietnã, lutar por seu país. E a despedida é em uma festa de um deles, Steven, que se casa com Angela. A partir daí, eles mergulham nos horrores da guerra do Vietnã. São capturados, quase morrem no cativeiro, no entanto conseguem se salvar. As marcas dos horrores que passaram durante a guerra são acompanhados na sua vida quando regressam para os Estados Unidos. Os personagens começam a observar que a vida deles não é mais a mesma. O Franco Atirador venceu vários prêmios, tanto no Oscar quanto em outras premiações. Tem um elenco espetacular, encabeçado pelo Robert De Niro e a Meryl Streep, em começo de carreira. E é um filme ácido, um filme crítico e um filme que tenta mostrar a realidade dos soldados que voltavam da guerra, principalmente de uma guerra tão contestada como a Guerra do Vietnã. Um dos filmes preferidos destes 16 vencedores de Oscar que eu estou apresentando aqui é o filme Nada de Novo no Front. Um filme baseado no livro de Erich Maria Remarque que mostra o lado alemão na Primeira Guerra Mundial. O filme segue um grupo de estudantes alemães convencidos a se alistar no início da Primeira Guerra Mundial pelo seu professor, que era um ufanista. A história é contada inteiramente através das experiências destes jovens recrutas e destaca a tragédia da guerra através dos olhos de cada indivíduo. Enquanto os meninos testemunham a morte e a mutilação ao seu redor, a raiva do inimigo do conflito desaparece, deixando-os perplexos. Repleto de simbolismos, violência e impressionante trabalho de câmera, todo o filme é uma obra-prima cinematográfica. O espectador é colocado diretamente no campo de batalha. A década de 30 foi um momento de um espírito pacifista, com exceção, obviamente, da Alemanha e da Itália, que já tinham as raízes do fascismo e do nazismo. Mas pelo mundo afora, ninguém mais queria guerras. Então os filmes de guerra desse período têm esse tom, esse viés antibélico. E o filme Nada de Novo no Front ganhou recentemente uma nova versão, que chegou a disputar o Oscar em 2023. Recebeu 9 indicações, inclusive de melhor filme, mas não levou nesse quesito, ficou com o Oscar de melhor filme estrangeiro. Uma prova que o livro e a história de Nada de Novo no Front ainda é atual. Alemanha, 1917. Paul Baumer, um jovem de 17 anos, alista-se com entusiasmo no exército alemão e parte para a guerra. Sua cabeça está cheia de patriotismo, honra, visões de heroísmo e a confiança de que a Alemanha vencerá a Primeira Guerra Mundial. Ele logo descobre que suas impressões estão longe da realidade. Esta é a terceira versão cinematográfica da obra de Erich Maria Remarque, publicada pela primeira vez em 1929, e captura a essência do livro,
apresentando cenas gráficas e enredo realista que mostram o desperdício e o horror da guerra. Um filme impactante, violento, realista, que nos apresenta os horrores das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Obrigatório. Schließen wir Frieden. Outro vencedor do Oscar de melhor filme produzido durante a Segunda Guerra Mundial é o clássico Casablanca, de 1943. O filme foi dirigido por Michael Curtiz e estrelado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Casablanca é sobre um ex-patriota americano, dono de boate, que reencontra uma antiga paixão em meio aos conflitos entre alemães, franceses e outras nacionalidades na cidade de Casablanca. Considerado por muitos o maior filme de todos os tempos, Casablanca tem toneladas de intriga e romance, e a guerra é o pano de fundo de toda essa tragédia. Já o filme A Lista de Schindler, de 1993, levou o Oscar em 1994 e foi dirigido por Steven Spielberg e é considerado por muitos a sua melhor direção. Estrelado por Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, o filme aborda o Holocausto e mostra explicitamente os verdadeiros horrores nos campos de concentração e algumas pessoas que, em meio a tanta tragédia, conseguiram fazer algo em prol da humanidade. David Lean, o diretor britânico, nos brindou com mais de um filme entre os vencedores de melhor filme na Academia de Hollywood. Trata-se de Lawrence da Arábia, de 1962. O filme conta a história de Thomas Edward Lawrence, que conseguiu o feito de unir as nações árabes e derrubar os turcos no deserto da Arábia durante a Primeira Guerra Mundial. O filme é um épico grandioso e foca na vida de Lawrence, com suas ações que transformaram o mundo naquele momento. E não foi à toa que levou o Oscar de melhor filme na premiação de 1963 e é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. E você pode até se surpreender. Aonde está o Resgate do Soldado Ryan? Ou mesmo A Cruz de Ferro, O Barco Inferno no Mar? Infelizmente, esses filmes, que na minha opinião são melhores até do que muitos na lista dos 16 Oscars de melhor filme de guerra de todos os tempos, mas não venceram nos anos em que disputaram. Fica a indicação destes 16 filmes de guerra para você conferir. E então, gostou da lista dos filmes de guerra vencedores do Oscar? Mande o seu comentário aqui no canal e se inscreva se não estiver inscrito, deixe o seu like neste vídeo. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!